experiências, não é? Passaram por montanhas de mundos e de maneiras de interpretar. Mas de qualquer maneira posso lançar algumas pistas, porque isto para mim seria muito interessante, como o início que eu não li o livro, nem conhecia o livro, da tal mesa, não é, do grupo que começa a debater. Portanto, podia ser este, não é? Pronto. A debater, porque o que eu sinto de fundamental é que nós estamos num tempo de resistências, penso eu, quer dizer, eu sinto assim ainda, mas falta-nos a utopia para caminhar. E esta, portanto, eu penso que este livro é um bocado a resposta a esse vazio que algumas pessoas sentem de que não chega, quer dizer, a pessoa ainda não pode só resistir, não é? Se não tiver um objetivo. E tudo o que o amigo descreveu sobre a sociedade em que se viveria nesta utopia, que eu já vivo há muito tempo. E eu já cheguei lá e percebo que é perfeitamente possível, não tenho dúvidas que é esse o caminho. E eu pessoalmente, por uma questão pessoal, tive essa sorte, fui libertada conjunturalmente do mundo do trabalho pelo capital, porque trabalhava num jornal que foi o primeiro a encerrar, não tinha a mínima hipótese com os olhinhos que tenho de ir para qualquer outro jornal ou meio de comunicação social. Aliás, passei ainda há pouco uma carta que mandei ao Vicente Jorge Silva na altura. Passei para ver como é que as coisas funcionam. E tive essa felicidade. E, portanto, comecei o que é que quero. A resposta, portanto, vou falar também de uma forma um bocado escusida, né? Porque eu ouvi coisas de vários sítios. A resposta, eu penso que uma das coisas que, para mim, mas isto sou eu, e sou eu que ainda por cima sou um militante do Partido Comunista Português, a dizer que penso que em relação a Marx, mais do que a luta de classes nesta altura, é importantíssimo estudar os afetos como mola para transformar o mundo. E penso que nesta sociedade, o que é mola fundamental? E isto é preciso já estar noutro patamar. Eu percebo que quem esteja a lidar ainda com este patamar do trabalho e de desta loucura em que infernizam a vida a quem vive nas cidades aí a correr, não se sabe bem para onde, não é? Ninguém sabe quando é que anda a correr, nem porquê, nem por isso mesmo. Acho que a questão do é evidente que é preciso subsistência, não é? Pronto, isso aí precisa arranjar maneira de subsistir. E pode ser até com o rendimento mínimo, pode vir do Bill Gates ou outra pessoa qualquer, a ideia está, pode ser. Desde que permita que as pessoas tenham tempo para pensar, o que é fundamental criar massa crítica. E, como é evidente, o poder está interessado em não criar massa crítica. Não é? Você foi ovacionada. E, portanto, nós temos aquilo que a Raquel Varela também falou, uma sociedade não pensante, condicionada, etc. De que maneira, não é? Isto é uma coisa absolutamente aterradora o que estamos a atravessar. É assustadora a forma como condicionam as pessoas, porque as pessoas são bombardeadas para já com demasiada informação que nem lhes permite raciocinar, porque é demasiada, e depois condicionadas, de facto. Neste momento, de facto, é o que eu sei que se está a debater, mas de facto a única coisa que se debate é o PSD, os orçamentos não sei o quê, os impostos não sei quantos para aqui ou para lá. Mas pronto, não é só isso, é tudo, não são as guerras, é tudo. Há um condicionamento absolutamente aterrador neste lado do globo, onde nós estamos todos aqui, não é? Não sei, ele fala brasileiro, se calhar está do outro lado, não sei. Eu falo idiomas, sim. Pronto, pode ser que esteja no hemisfério sul, que nesta altura, apesar de tudo, está melhor, não é? Porque de facto, está, apesar de tudo, está, porque está em ascensão e nós estamos a levar, não é? Nós estamos completamente. Ascensão para onde? É a minha visão, não é? Falar em nome sobre isso, não é evidente. De quem foi libertado conjunturalmente do mundo do trabalho, gosta de pensar, tem felizmente a felicidade de ter nascido numa família que lhe permitiu ter pensamento crítico e debater tudo e mais alguma coisa, e pôr sempre tudo de todos os lados e estar sempre com a cabeça a funcionar e ver para onde é que se há de caminhar. E pronto, e que vai tendo algumas conclusões e vai caminhando. Mas fundamentalmente o que interessa, porque eu não vou estar aqui a falar sobre mim, sobre este tipo de coisas, é que
o que eu vim aqui, eu reconheço-me completamente nesse tipo de sociedade, porque as pessoas procuram naturalmente aquilo que as faz sentirem bem, quando podem. E aquilo que as faz sentir bem, de facto, é viver no campo, que é onde eu estou a maior parte do tempo, sempre que posso, por isso é que venho para o Carnicete, Deus me livre, quero que Deus me livre, tenho de estacionar o carro, ou então venho nos transportes, está a meia hora à espera que me está a amiga de trás, não é? Não digo lá, não, eu estou desligado, não ouço notícias nenhumas, ouço gente que é gente, que fala coisas comezinhas ou menos comezinhas, lida-se com a terra, que é um instrumento magnífico de ajuda à pessoa, porque a pessoa percebe que há tempos, que as árvores não crescem a correr, não vale a pena, não é? Tem de semear e esperar, e depois há muita coisa que nos foge da mão, portanto isso é todo um ensinamento. Tenho essa possibilidade, eu sei que a maior parte das pessoas não tem, portanto isso não é receita para ninguém. Agora, nós precisamos é de quem é capaz. O objeto livre é outra coisa fundamental. Eu, claro, quando fui, de facto, libertada do mundo do trabalho pela conjuntura cósmica, digo eu, não é? Criei uma editora, também editei livros, e também faço livros, também escrevo, e também tenho cuidado com o livro-objeto, e com a edição, e mais não sei o que. Há muitos anos, não é? Já quando fui despedida, há 20, 30, 40 anos, já nem sei quanto tempo foi. Quanto tempo é que estou nisto? Foi o primeiro jornal a fechar em Portugal, chamava-se O Diário. Foi o único que pagou as indenizações todas até ao fim, porque de facto estava ligado à esquerda consequente, na minha opinião, lá estou a falar em nome próprio. É um processo que até me apetecia sobre ele também escrever, que acho que é muito bem. E nem sequer tínhamos possibilidades, porque não há tempo para esta troca de ideias, para esta troca de impressões. E é fundamental, porque de facto a gente depois vai, o que é que é? Ou uma coisa aqui, outra coisa ali, ou quem identifica-se com uma coisa, mas a gente tem que trocar ideias. Eu todos os dias, eu nunca estudei tanto na minha vida, nunca li tanto, nós estamos num mundo em plena transformação. Eu se calhar estou a falar demais. Eu acho que é porque pode haver mais gente que falar. Muito obrigado. Eu preciso de ir embora, que eu vivo fora da cidade. Tenho de apanhar transportes, etc. Eu queria colocar uma questão, porque o Roberto Belassano falou de Frederick Jameson, que eu li, porque eu sou de germânicas e porque estudei, não interessa, porque li, porque é que não li. Eu acho que está traduzido no português do Brasil, mas não está traduzido no português de Portugal. Quando ele morreu, eu dei até logo a notícia no Facebook, estou lá, pedir amizade, assim. Está diferente do retrato, eu já agora que estou para aqui com comentários pessoais. Queria só saber se alguém está a pensar em traduzir, porque eu acho que era fundamental traduzi-lo cá, ou então se é para meia dúzia de académicos, intelectuais, pensadores, etc., que leem diretamente em inglês. Eu acho que estes livros deviam ser traduzidos, não é? E sei que no português do Brasil está traduzido. Não sei. Se alguém está a pensar em traduzir, que acho que era aquela obra, como é que é? Postmodernism and Late Capitalism, não sei exatamente. A lógica cultural do capitalismo avançado. Exatamente. Bom, esse livro é fundamental. É fundamental. Muito obrigado. Estava ali uma senhora em campo-cidade, mas isso é uma longa tradição dentro do marxismo sobre a relação campo-cidade. A ideia não era que as pessoas tinham que travar o progresso, vou chamar-lhe assim. A do Benjamin vai ser, e portanto eu digo isto é um grande debate dentro do marxismo, mas era que tinha que haver outra relação campo-cidade. E na verdade, aquilo que nos dá alternativa hoje no capitalismo é as pessoas ou vivem nas cidades de forma infernal, ou vivem no campo bastante isoladas de algumas das manifestações de trabalho e de cultura mais importantes que existem. E, portanto, o que ele coloca em cima da mesa não é que isto tem que ser ou uma coisa ou outra, mas que poderia haver outra forma de estar. Eu acredito, um dia vou tentar desenvolver isto, eu acredito que algumas bolsas onde houve resistência ao nazifascismo, em algumas zonas da Europa, chegou-se a um equilíbrio melhor entre isso que pode ser. Porque reparem bem, nem tem tudo que ser inventado. Eu gostava de dizer sobre isto, mas isto é abrir um grande campo, mas eu vou ser muito direta para explicar o que eu estou a dizer. A União Soviética, para mim, desde o Stalin, foi um desastre. Foi das piores coisas que aconteceram à ideia comunista, porque ela não é comunista. Mas houve coisas que ali se passaram, não se pode deitar o bebê fora com a água do banho.
houve uma extensão, por exemplo, do ensino da música, de determinadas coisas, que nós temos que olhar e perceber. Até porque mesmo o Stalin, quando chegou ao poder, teve que manter certas concessões. Não podia, aquela casta burocrática ditatorial para se manter no poder, não era uma sociedade capitalista igual às outras, podia ser capitalismo de Estado, não interessa bem. Na Escandinávia, por escassez de força de trabalho e pela derrota do nazifascismo, houve concessões do ponto de vista da organização do campo-cidade, não é? Ou na Suíça, se vocês olharem porque é a Suíça. As pessoas muitas vezes vivem no campo, mas a 20 minutos da melhor ópera. E têm um comboio de meia hora para lá. Então, eu acho que a gente tem que olhar... Eu acho que muita coisa boa já foi inventada. O problema é que 90% ou 99% das pessoas estão completamente... Ou estão... vivem no campo proscritas ou vivem proscritas na cidade. E, sobretudo, eu acho que há muita gente que já tem um trabalho maravilhoso. Acho que a maioria das pessoas não, está torturada no trabalho. Então, mais do que inventar tudo, eu acho que a gente podia fazer aquele exercício histórico e geográfico e... Agora, eu estava a ler um artigo do João Rodrigues, no Mundo Diplomático, que eu discordo completamente. É justamente o tipo de ideias de esquerda, não estou a criticá-lo a ele, mas às ideias, que eu discordo, que é aquela coisa que o problema dos incêndios é que as pessoas não cortam o mato e que não se sabe de quem é que é a propriedade. Sabe-se quem é que é a propriedade? É das celuloses, mesmo quando juridicamente é do pequeno camponês. Porque o pequeno camponês não tem nenhum controle sobre aquilo. E o grande Gonçalo Ribeiro Teles já dizia que isto não é um país que tem que ser florestal, é uma maluquice florestar o pinhal interior, como é uma maluquice andar a cortar mato, porque o mato é essencial para reter as águas. Então, ou seja, já muita coisa foi inventada neste país do ponto de vista dos geógrafos, dos biólogos, etc. Agora, se nós continuamos a achar que a única forma de responder à sociedade é procurar o mal menor, pronto, já que não se pode fazer nada contra as celuloses, vamos lá expropriar os pequenos camponeses e obrigá-los a cortar o mato. Quer dizer, se nós continuamos se nós não pensamos contra a sociedade do capital, porque é isso que está em causa, as soluções que vamos encontrar vão ser sempre remendos, a maioria dos quais ainda são piores. Porque é que as pessoas não vão estar no pinhal interior a produzir agricultura sustentável? Eu não quero ser agricultor. Há pessoas que querem. E nós não tínhamos uma paisagem muito mais bonita. Agora, o agricultor que está no pinhal interior vai 4 horas a chegar a Lisboa. É evidente que ele não quer ser agricultor. Portanto, eu acho que nós temos que repensar tudo isto e virar a sociedade da cabeça para os pés, como o William Morris fez. Só isto. Ele tem uma frase interessante que eu cito nos Cadernos do Caos e que diz que o homem do futuro não é o homem urbano, nem o homem rural, é o homem cultural. Deixa-me só dizer já agora alguma coisa. Eu acho que vou tentar ser breve, até porque agora não tenho papel, isto é sem rede, vamos lá ver como é que sai, não é? Esta discussão é muito engraçada, é muito interessante. Engraçada no sentido de interessante, atenção, porque se fôssemos os 6, que começam a discussão aqui no livro, felizmente aqui somos mais, eu hoje vinha a pensar nisto, não é? Se fôssemos dentro, íamos todos. Se algum de nós fosse preso, agora se isto mudasse assim um bocado mais e tal, aqui íamos todos. Uns porque sim, outros porque também, outros porque não. E esta ideia é uma ideia muitíssimo importante, não é? Porque a gente tem muita ideia de cada 3 cabeças, 4 partidos, não é? E isto não é necessariamente assim. A gente vive com muitas polaridades. A conversa da Raquel aqui era muito interessante sobre isto, não é? A gente vive sobre coisas que são de duplas dimensões, o bem e o mal, o trabalho como sacrifício, o trabalho como prazer, como construção, sempre coisas, digamos, que batem de 2 em 2, não é? Vivemos aos pares, como as cerejas, mas acontece que elas às vezes são pares de 3, o que é um par um bocado esquisito, não é? Portanto, deve haver coisas que, para além das grandes generalidades, a gente possa fazer. Eu não digo que sejam heterotopias, não digo que a gente tenha que fazer um jardim de Epicuro e vamos para lá todos e se a polícia aparecer a gente fecha a porta e ninguém entra. Não é bem assim, não é? Agora digo que há coisas que a gente pode aproveitar. Estava a citar o Gonçalo Ribeiro, o grande Gonçalo Ribeiro, a Raquel, grande, enorme. Caramba, era um monárquico.
O monarquista, eu inventou. Exatamente. Mas então, um monárquico, pois. Eu lembro quando fez das Amoreiras, né, do Roberto, aí não, porque aí passa a falha sísmica de Lisboa. Pumba, Amoreiras, né? Naquela altura foi o projeto da nação, a nação era as Amoreiras, né? E portanto, vejam, e o Ribeiro Teles, aí não, porque aí passa a falha sísmica, não. Não é como Louros, aí não, porque aí vem os veios freáticos, o rio, depois aquilo transborda e a malta morre toda afogada, como aconteceu em 67. Há muitas coisas, estão a ver, que a gente pode pensar. Claro, não sei se o trabalho, eu tenho sorte de fazer aquilo que gosto, fiz sempre mais ou menos aquilo que gostava, não é? Sou um tipo de sorte. E sei que isto é uma raridade, não é? Mas o William Morris, por exemplo, aqui no livro, e já agora respondendo àquilo que tu colocavas, William Morris, além de um tipo inteligente e brilhante, era esperto. Que é uma coisa um bocado diferente, não é? Mas assim, os tipos falavam de tais coisas que eu nem sequer sabia fazer perguntas. E achava que cada pergunta que fosse fazer ainda atrapalhava mais a resposta. De maneira que fiquei calado sem fazer perguntas. Os tipos iam falando, eu ia picando daqui, picando dali, tentando perceber a situação, não é? Então, depois de uma situação, eu não sou muito responsável pelo desenho de um específico futuro. Agora, o que eu sinto é isto, não é? E por isso é que isto é um romance, se calhar, não lhe perguntei. Por isso é que isto é um romance, não é? Ele não se molha muito, não se atravessa muito. Ele acha, os tipos qualquer dia juntam-se no Unicep e vão cascar nas fábricas, no trabalho, não sei o quê e tal. Portanto, o melhor é eu dizer assim, isto é muito complicado e tal, eu não me meto muito nisso. Até porque era visionário. Porque o tipo estava a ver acronicamente. É que isto tem topos, mas não tem, e tem um cronos difuso, não é? O próprio topos, o lugar muda, o tempo muda, não é? Depois aquilo, como vocês irão ver, depois tem uma maneira de acabar, não vou dizer qual foi, porque isto não é um romance, não é um ensaio, não é? Mas estas coisas estão lá muito dentro. Sim, essa sensação de que esta rapaziada lá à frente sabe disto a potes, não é? Estes tipos é que sabem viver. Essa sensação, eu que acho que não sei, quer dizer, vou vivendo, vou-me aguentando, não é? Depois não tenho outro remédio, mas não sei muito bem como é que isto se faz, acho que nenhum de nós sabe, não é? E sim, aparecem aqui estes tipos que sabem perfeitamente como é que se vive. Eu não sei como é que se a gente vai lá chegar algum dia, e se chegarmos, isso é muito interessante, não é? Porque considero que a pergunta é de facto mais fecunda e mais importante que a resposta. Mas também sei uma coisa: a qualidade da resposta, como dizia Charles White Mills, depende da qualidade da pergunta. Como pergunta? E a gente é capaz de fazer perguntas petitas, ou só vamos ter respostas idiotas. Por isso, quando para a televisão, não é? Sim, a televisão é o post-mortem da nossa sociedade, a nossa certidão de óbito que é passada minuto a minuto, não é? Seja sobre que forma for. Não é? Mas isso é outro negócio. Obrigado, Rui. Eduardo, quer dizer mais alguma coisa? Não. Como as perguntas, eu queria só aproveitar um pouco. Fez muitas perguntas e elas não são catitas. Pois. Veio o Rui e veio a Raquel. É assim, em termos de situar um pouco algum enquadramento, antes de político, histórico, dois artefatos importantes, pelo menos para mim, né? Uma década antes, Machado de Assis, Memórias Póstumas. Uma década depois, o cinematógrafo dos Lumière. Talvez isso explique também o seu estranhamento com a forma. O nosso sensorium foi ensinado por uma série de mediações que hoje existem e antes não. Então a forma de imaginar, de educar o desejo, estava de alguma forma condicionada por essas coordenadas, inclusive afetivas. Do ponto de vista de qual é o lugar do William Morris, há rios de tinta sobre o seu aqui e agora, vamos dizer assim. E não há nenhum consenso a respeito. Uma coisa que se pode dizer, que explica um pouco, eu não acho que são diálogos filosóficos, eu acho que é um romance medieval. Knight in Shining Armor. Muito do que explica, digamos, o excesso retórico, vamos dizer assim, e também a forma literária, porque agora eu desfaço aquele acordo que a gente fez no início, isso é literatura, que é uma língua literária e não se propõe a construir castelos no ar.
Agora, contra quem se fez? Contra o Edward Bellamy. E ele desenhou o nosso inferno. O inferno da inteligência artificial. Né? Tudo aquilo que era trabalho do mestre artesão passava pelas mãos do oleiro no barro, inclusive como as narrativas são feitas. A marca do narrador está sempre na impronta de quem ouve. Como a gente percebeu com o Rui aqui. Era impossível se desligar do que ele estava a contar. Então, um pouco também, digamos, de materialismo vulgar, se você me permite. Por que ele sonhou tão longe, tão alto e tão diferente? Poucos no movimento internacional dos trabalhadores nasceram com a vida resolvida. Um deles é William Morris. Nunca teve que se preocupar com uma conta. Isso é importante para entender algumas coisas. E me desculpem porque é grosseiro, faz parte da vida prosaica. É se perguntar se vai haver um prato de comida ao final do dia. Agora, não era só isso, porque está cheio da mesma origem social absolutamente inútil. Né? Como se vocês puderem ver no cinema um filme que se chama Triângulo da Tristeza. E por falar em anos difíceis e não há futuro, há agora um festival de cinema, o Festival de Cinema das Comédias Francesas. Uma delas se chama Um Ano Difícil. E começa, o filme não é lá um primor. Arranca uma ou duas risadas um pouco desprevenidas, mas o começo é documental. É uma sucessão de governantes da França, do presente até o passado, até 1974, contou 50 anos do relógio histórico, dizendo: esse ano vai ser difícil. Apertem os cintos. Vai ser pior do que a gente imaginava. Enfim, não é muita novidade, não é muita notícia, né? E outra coisa, além disso, ele era polímata. Não há uma arte ou ofício conhecida pela mão humana que tenha escapado a William Morris. Então, parte das descrições que ele faz, do que ele percebe daquele futuro, estava lá dentro, de si. E era um organizador coletivo. Juntar essas três coisas é um pouco, enfim, uma espécie de encontro cósmico. Ia dizer outra coisa, deixou herdeiros? Muitos. O Michel Lovy, que é um dos prefaciadores, chama essa corrente de romantismo revolucionário. E dentro da corrente do romantismo revolucionário, há os marxistas romântico-revolucionários. Um deles, ou dois deles, eu citei. Edward Thompson e Raymond Williams. E há muitos outros. Aqui, se vocês puderem, há uma edição traduzida do Michel Lovy. Ele nasceu, enfim, ele é de Viena originalmente, fez toda a formação na Universidade de São Paulo e depois de adulto foi para a França. Mas o que eu ia dizer é que ele tem um livrinho que se chama Utopias, editado em português europeu, em que ele faz um apanhado dessas correntes. Ele, enfim, não só ele, há um colega que se chama Roberto Saíca. Sobre a questão do presente e futuro, eu acho que o Duarte respondeu. Ou seja, o que é o propósito literário, ou seja, no campo da imaginação, da fábula, da educação do desejo. Esse é o terreno. Não é dos programas políticos, nem das impostações programáticas, não dos cursos de governo, não uma reforma utilitária. Vamos sonhar juntos. E o que ele sonhou? Ele sonhou a crítica do que, e parte importante do que explica o romantismo em inglês, aquela sociedade como ela foi transformada. Porque em França nós pudemos chorar a morte, vamos dizer assim, de uma catedral medieval. Não existe esse centro medieval em Londres porque ele foi absolutamente destruído. É esse passado que William Morris chora. E agora cá entre nós, pode ser interessante que eu lembrei disso lendo o livro e lendo as minhas notas para hoje. Nós fomos fazer uma apresentação do Observatório ao Instituto de Psicodinâmica do Trabalho. Esse debate surgiu lá, entre romantismo e utilitarismo. E eu acho que, em parte das pessoas que estavam lá defenderam uma ideia muito parecida do William Morris sobre o trabalho. 400 anos de história do capital,
suprimida. Né? E eu tentei, um pouco balbuciando, porque eu não tenho eloquência do William Morris, defender que não, uma reforma é importante, o iluminismo é importante, o renascimento foi importante, é importante para nós. E eu acho que só o fato de ter dado lugar a esse debate hoje já diz por si só. Obrigado.